noite. A gente está aqui online com essa lindeza da Valéria Bolsonaro, que eu conheço há bastante tempo, né, Valéria? Que eu acho muito guerreira de subir em caminhão, de ir para a Câmara Municipal xingar a ideologia de gênero, né? Quantas vezes a gente se encontrou lutando contra a ideologia de gênero, da região de Campinas. Todo mundo conhece, dispensa apresentação, mas eu precisava contar, né? Então, hoje eu estou tendo aqui a honra de receber ela nessa live, o carinho dela aqui de participar dessa live comigo, e para vocês também entenderem um pouco de tudo que está acontecendo. Acho que a última vez que nós estivemos juntas, né, Valéria, foi na entrega do pedido de impeachment do João Dória. Então, galera, é uma guerreira, está com a gente, está trabalhando muito para tirar todo o lixo que a gente tem na política hoje, né, Valéria? Não é fácil, não, e tem lixo, hein? Mas olha, é um prazer enorme estar aqui com você, Cris. Você, falando em mulher guerreira, você aí que não está ali, ó, batalhando, a gente sempre se encontra nas confusões, os pedidos de impeachment da Paulista e fora Dória e tudo que é oportunidade. Então você também é uma mulher guerreira, eu fico feliz, porque é que eu falo, nós precisamos cada vez mais colocar a mulherada dentro da política. Nós temos uma obrigação moral, que é limpar aquilo que colocaram como presidente da República. Sim. E colocar aquilo como representação de mulher. Então, a gente tem, assim, que limpar a nossa categoria de mulher. Aquilo não pode nos representar de jeito. Hashtag não me representa, né? Então, boa noite a todos os seus, as pessoas que te seguem, as pessoas que estão com você, que conhecem o teu trabalho, que sabem o quanto que você está aí na luta. Um prazer enorme estar aqui. É o que eu estava falando para você, é muito bom esse nosso trabalho, e eu tenho certeza, você é uma mulher que tem força e que vai ter uma caminhada boa dentro da política, e conta com a nossa ajuda, o que precisar, a gente está à disposição. São Paulo precisa de muita gente boa, né? Então a gente precisa fazer uma limpeza grande, nós estamos em ano de eleição. A gente precisa fazer uma limpeza grande. E aí precisa de gente boa, Cris. A gente precisa contar com o pessoal bom, com gás, com vontade, né? De mudança. Porque senão, Deus me livre continuar com o que está aí posto. Está falando de ser ano eleitoral, né? Eu acho que uma coisa que a gente precisa prestar atenção também é de que precisa de parlamentares sempre alinhados com o presidente. Sem dúvida. Hoje, Bolsonaro lá e tudo que se perde de tempo com pessoas que só trabalham para ir contra ele, independente do que for. Nós temos um problema enorme, enorme, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, vai chegando perto de eleição, todo mundo é Bolsonaro desde que nasceu. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, Cris? A gente tem que ver... Eu falo que a população hoje, ela tem uma coisa que ajuda muito, que é a mídia social. Através da mídia social, você consegue ver como que as pessoas se comportavam, como que as pessoas iam se colocando, para, quando chegar na época de eleição, você apoiar as pessoas que realmente estão alinhadas com o presidente. Porque senão fica esse choque, a coisa não anda, fica tudo travado, não ajuda. O exemplo que a gente está tendo aqui em São Paulo é esse governador. Exatamente. Esse governador... É totalmente improdutivo, né? Não é. Uma pessoa totalmente... Primeiro, uma pessoa que não tem honradez, não tem caráter, porque usar o sobrenome do presidente para fazer campanha, para depois fazer o que ele está fazendo, pelo amor de Deus, né? Isso. Pelo amor de Deus. É assim, né, Valéria? Eu não sei, eu não sou do direito, eu sou psicóloga, né? Então, às vezes eu erro nas palavras, tá? Mas eu penso se não é um genocídio,
né? Sendo que desde março o presidente Bolsonaro disse qual era o tratamento, forneceu, disponibilizou as Forças Armadas para fabricar, inclusive, né? E simplesmente se negaram, né? Sem dar muito nome aos bois, mas assim, quantos morreram pelas informações desencontradas de, olha, só procura um hospital se tiver falta de ar. A gente sabe que a falta de ar já é um sinal de pneumonia dupla, provavelmente, né? Só procura se tiver grave. Então, assim, em lugar decente nenhum do mundo, um governante fala isso, espera agravar mesmo, né? Quando tiver nas últimas, você vai para o hospital, né? E então, aí, depois chama de improdutividade, né? E depois de tudo isso, quando vê o tamanho da desgraça que ele fez, quer colocar a culpa no presidente. Porque daí sim. Vem dizer que ele se apoiou na ciência. Agora, a gente gostaria de saber qual ciência, né? Chinesa, do Só pode ser. Partido Comunista Chinês. Só pode ser, porque o que a gente está assistindo é assim, tudo que ele fez, as barbaridades que ele fez. Imagina pegar um estado como São Paulo e colocar a mesma atitude, né, o mesmo, sem impor as mesmas regras para uma região, para um estado tão grande, com regiões tão diferentes. Cidades que não tinham um caso, Cris, um caso. Isso. Tiveram que fechar suas portas, tiveram que fechar comércio, sabe? Isso é absurdo. Você vê que a pessoa não tem o menor traquejo, não tem conhecimento de política pública, não tem conhecimento para trabalhar, para gerir um estado como o de São Paulo. Eu acho que estado nenhum, né? Se for nenhum. Hoje eu ouvi sobre uma primeira cidade, se não me engano, em Sergipe, que teve o primeiro caso de Covid anunciado. Aí no jornal saiu, o morto de Covid tinha morrido num acidente de moto, ou seja, 0 casos, né? Então, assim, a gente sabe que... Você lembra que o Eduardo Bolsonaro fez, logo no começo, ele fez uma postagem mostrando que o governador João Dória fez um decreto, colocou no Diário Oficial, que quando qualquer pessoa que tivesse dúvida da morte, não precisava fazer grandes pesquisas, era só colocar Covid e estava tudo certo. Isso. Como é que faz? Morreram 100 mil ou morreram 10, 20 mil e colocaram tudo nas costas do Covid? Né? Seja por verba, seja por conveniência, seja por uma forma de tentar denegrir a imagem do Bolsonaro, não é? Porque assim, não, vamos botar todo mundo, depois a gente fala que ele matou 100 mil. Porque eu mesma, entre os meus seguidores, teve um senhor aqui que perdeu a mãe há pouco tempo, me chamou para contar, até conversei com a Priscila no dia. Falei, Pri, o que faz? Ela falou, você já assinou, não tem muito o que fazer. Né? Mas a mãe estava com uma infecção, foi internada com uma infecção em alguma parte do corpo, mas não era uma infecção respiratória, e foi, né, o laudo ali da morte diz que foi, né, Covid. Então, a gente tem muitos casos aqui de familiares que contam, e a gente sabe que isso tudo, por quê? Porque tem vantagem, né? Porque impunidade ainda reina aqui, inclusive na política, né? Manda para soltar, investiga e abafa, né? Então, infelizmente, assim, a gente sabe que o Bolsonaro está aí para mudar isso, mas se fizeram isso nos últimos 100 anos, né? Vamos tentar fazer mais um pouquinho, vai, né? Difícil, né? E a gente percebe que eles estão, assim, esperneando, né? Estão tentando tudo que pode para ver se derruba o presidente, para que a coisa continue do jeito que estava. Sim, né? Porque sim. está estragando o presidente Bolsonaro, ele acabou com os planos de muita gente. Você concorda? Ele fechou a torneira. Inclusive os planos financeiros, né? Na hora que ele fechou a torneira da corrupção, tem gente aí que está desesperada, porque deve, né? Tinham promessas, tinham coisas que, né? A bagunça continuava. E aí a gente vê esse povo esperneando, fazendo essa baixaria, STF, ministro e tudo,
né? Todo mundo que pode está tentando derrubar o presidente da República, de forma legal e ilegal, porque de forma legal não conseguiram nada. Então, agora partiu para a forma ilegal, né, que é perseguição. A perseguição está, assim, escancarada, para quem quiser ver. Exatamente. Não se esconde, não se faz nada. Soltaram todos os bandidos, por conta do Covid, foram soltos. Eu ouvi falar em 30 mil, mas deve ter sido maior. Você tem os números aqui? Não tenho. Os dados não tenho, porque, olha, eu vou ser muito sincera, Cris, me deixa tão nervosa, me deixa num estado de nervo tão grande, porque você vê, eu falo que por descuido da humanidade, né? Eu fiz biologia, eu sou apaixonada. Então, um pouquinho, bem pouquinho, a gente conhece do que é um ciclo viral, e como funciona. Então, tudo isso que eu vi, as barbaridades que eu ouvi do seu governador, as barbaridades que eu ouvi do Mandetta, um médico, falando. Mal intencionado. Então, você vê que aqui não tem política, tem politicagem. Isso. Sabe? É politicagem, que essas pessoas que entraram para tentar derrubar o que o presidente está tentando fazer. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque faca é faca nas costas, na frente, na cabeça, facada para todo lado, o tempo todo. Isso. Olha, eu costumo dizer, Valéria, que a política brasileira, mesmo quem não está dentro, né, mas quem já se informa, já sabe um pouco, eu falo, você precisa ser igual um camelo, precisa ter 4 estômagos, no mínimo, né, porque um só não dá, tem hora que parece que vai voltar tudo, você fala, gente, que nojeira, né, eu imagino vocês que estão nos bastidores, literalmente, tudo que deve chegar para vocês, né. As barbaridades que a gente tem que ouvir. A última barbaridade que eu ouvi, que eu fiquei olhando, eu falei, gente, como é que a pessoa tem coragem? Porque a pessoa tem que ter coragem para subir na tribuna e falar como deputada estadual eleita. A pessoa tem que ter coragem para falar. A deputada estadual do PSOL, né? Lógico, não podia ser diferente, né? Entrou lá porque a semana passada nós tivemos uma luta grande lá dentro, porque tem deputado que não quer voltar a trabalhar, tem deputado que acha que só pode voltar a trabalhar depois das eleições, tem deputado depois do carnaval, né? Não, se bobear, né? Volta só em 2022 para fazer só para ganhar de novo e continuar, para fazer campanha. Não, porque nós temos que respeitar os deputados que têm mais idade. Ok, vamos respeitar o grupo de risco, que é chamado, eles que fiquem em casa e que façam de forma remota. Sim, agora, os deputados que querem voltar a trabalhar, meu Deus do céu, tanta gente, tanto cidadão que perdeu seu emprego, tanta gente desesperada, para voltar a trabalhar. A vida está voltando agora. Esse governador, né, finalmente deixou o Estado voltar à sua normalidade. Aí a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo quer colocar uma lei, um projeto de resolução, para que os deputados fiquem até 4 de outubro trabalhando remotamente. Pelo amor de Deus, sabe? E não veio nenhuma emenda junto ali para ter um aumento de salário, um benefíciozinho, assim, eles não pediram. Não, olha, juro por Deus, é desumano, é vergonhoso. É vergonhoso. Aí, como se não bastasse, sobe a deputada do PSOL para dizer que ela estava ali num estado ela estava tão nervosa porque o filho dela teve que ficar em casa para ela estar ali presente com uma pessoa do grupo de risco e que ela não poderia voltar
a trabalhar presencialmente, porque senão o filho dela ficaria com uma pessoa do grupo de risco. Ai, Cris, me subiu o sangue de um Mas jeito. entrega o cargo, já que não pode trabalhar, não é? Bota um suplente para assumir. A pergunta é a seguinte... Você concorda? Se ela não pode trabalhar, não trabalha. As poucas pessoas que ainda têm os seus empregos para voltar, porque nós temos aí milhares de pessoas que perderam seus empregos, as poucas pessoas, as poucas mães que ainda têm seus empregos, elas têm que trabalhar, elas têm que voltar a trabalhar, e as creches, as escolas não vão voltar. Elas vão deixar com o que fazer com as crianças, né? Quer dizer, como que essa deputada tem coragem de usar isso como desculpa? Que falta de respeito com a população. Que falta de, sabe? Esses partidos, não é nem coragem, eles deviam ter decência, coisa que eles nunca tiveram. Não, né? não tem, sabe? Não é possível que a pessoa vá lá e fale um negócio desse. Ela se sente o quê? Ela é quem? Ela é superior ao resto da população? Ela se sente como? Sabe? Não olha para a população que... Né, uma parcela dessa população que tem que voltar a trabalhar, votou nela. Isso. Essa pessoa não tem vergonha. Né, Valéria? O dela está garantido, né? O dessa pessoa que votou nela, não, com certeza não, né? Exceto se for funcionário público, mas é isso mesmo. Eu acho assim, eu falo desde o início, eu ajudei a organizar várias carreatas, várias manifestações, desde o final de março que a gente está nas ruas lutando pela volta. Você deve ter acompanhado. Eu sempre falei, a quarentena é um movimento elitista, né? Porque quem está com seu salário, né, para pagar Netflix, pagar iFood, está lá de boa, quer ficar mesmo o resto da vida em casa. Agora, eu que sou autônoma, que meu salário caiu quase a zero, né? As pessoas ficaram desempregadas, o pessoal da limpeza, os policiais tiveram que tocar o barco do jeito que deu, né? Pergunta se algum PM deixou de trabalhar, pergunta se algum gari deixou de trabalhar. Então, é elitista, assim. Tem uma elite que fica preservada ali nos seus castelos pedindo iFood, né? E o resto da população, eu falo, no barraco não tem Netflix, não tem iFood. Duvido que a moto do iFood vai lá na favela, lá na comunidade, fazer entrega. Só que ninguém olhou para esse povo que estava passando fome, estava ali no risco também, e estava tendo que descobrir uma forma de ganhar dinheiro. E quantas vezes chegou o fiscal, apreendeu todas as mercadorias, né? Quantas vezes aquilo chegou no extremo da falta de empatia com o ser humano, né? Eu falo que nós tivemos, né, uma jornalista da TV Cultura, né, que postou nas redes sociais que ela a Playmobil. Ela postou uma foto de um prato maravilhoso, vinho, né? E ainda foi lá falar que ela se sentia desrespeitada porque ela estava cumprindo a quarentena, mas tinha gente na rua que não estava. Por exemplo, o motoboy, né, que entregou. Que levou a comida, né? Gente, eu falo, Cris, eu fico indignada. Como que essas pessoas se sentem assim, superiores? Porque eu queria perguntar para o governador do estado, que baseado na ciência dele, se era a esposa dele que estava limpando a casa, fazendo o almoço, o jantar, se era ela que estava passando e lavando roupa, né? Porque todas as vezes que aparecia, inclusive nas coletivas, onde apareciam as secretárias de governo falando, as pessoas que trabalhavam, todas de unha feita. Sim. Todas. Eu não faço faz 5 meses. Sabe? Todo mundo sabe fazer a unha sozinho. Todo mundo. Né? O dia que a esposa dele resolveu com aquela outra lá falar besteira... Né? Que devia deixar morrer de fome os moradores. Porque não pode dar comida, né? Você vê que a mentalidade da pessoa
acaba, o Tico e o Teco lá não conseguem conversar entre eles, e aí acaba saindo esse tipo de coisa. As duas de unha feita, a casa brilhando, tudo. Será que era ela que ficava limpando? Nunca. E Valéria, você como bióloga, eu como psicóloga, a gente estudou bastante sobre eugenia, né? Você deve ter visto também na faculdade. E há 2 anos, quando o Dória entrou, que ele começou a mandar tirar os cobertores, jogar fora a mala de roupa de morador de rua, falei, gente, isso é eugenia pura, né? Aquilo que eles falavam que os nazistas faziam, né? Eles faziam, é o que a gente presenciou aqui. Eu moro a 5 minutos da Praça da Sé, né? Eu moro do lado da Praça da Sé. E a gente sabe que é um movimento eugenista. O que você faz? Você esconde o que é feio, mas você não cuida. Você esconde, só você tira dos olhos. Que nem quando tem carnaval. Passa a Kombi, recolhe todos os moradores de rua, soca eles lá no abrigo, não resolve a vida de ninguém, só esconde, né? Pega a bagunça, coloca dentro do armário, acabou o carnaval, tá liberado, pode sair. Então, assim, é eugenista, assim, é extremamente cruel, e a esposa dele só vem retratar o pensamento da família, né? Não dá comida não, senão vai continuar, né, vivo. É muito legal, né? É muito legal. Essas pessoas estão ali por escolha, elas não estão ali porque teve algum problema e etc. Elas estão ali por escolha, assim como a gente escolhe estar trabalhando, como ela, que deve, né? Deve ter um trabalho muito. Eu tenho pena, porque a pessoa deve trabalhar demais, né? Judiação, né? Estava ali na pandemia, aquela outra, então, só pela misericórdia, a amiguinha dela. Então, assim, a gente percebe que é uma visão completamente fora do que é gestão pública. São pessoas que não têm a menor ideia do que é uma gestão pública, do que é você trabalhar com um estado como o de São Paulo, que é o maior estado do nosso país. Tudo acontece aqui, tudo sai daqui. 1/4 da população do país, né? Está aqui, quase 1/4. As grandes empresas, os escritórios, tudo está concentrado aqui. Então, assim, você pega uma pessoa dessa, ele quebrou o estado de São Paulo de uma forma que agora, Cris, agora não é grave. Grave vai ser o pós-pandemia. Isso. Sabe? Porque eu quero ver se eles vão ter coragem, se eles vão ter hombridade de mostrar os números de mortes das pessoas com câncer que não foram se tratar, com medo, porque depois de todo o pavor que eles disseminaram, né, para a população, exatamente. Quantas pessoas deixaram de fazer seus tratamentos? Porque é impressionante, né? Existe a ciência do governador do estado de São Paulo, junto com aquele grupelho que está ali, né, com ele, que é sempre o mesmo grupo. A ciência deles, hoje só se morre de Covid, não se morre de nenhuma outra doença, não existe, sumiu tudo. Sumiu câncer, sumiu AVC, sumiu doenças do coração. Insuficiência renal, né? Não pacientes graves, parece que é mais nada. Hoje você se morre. Nada. Então, assim, tudo isso vai ter um reflexo. Tudo isso esses números vão aparecer. Entendeu? Por mais que eles tentem maquiar agora, esse número vai aparecer. Sim, a gente está com uma lacuna, né, Valéria? O Estado arrecadou 2 meses, só que janeiro ninguém arrecada, que é mês de férias, e fevereiro, quando estava começando a aquecer, o país parou. A gente está indo para setembro já. Né? E até agora, cadê a arrecadação que o comércio gera, que as escolas geram, assim... vai diminuir absurdamente. Cadê o caixa? Porque agora o Dória está cortando tudo, né? Que vai privatizar os 7 parques, não é isso? Querendo acabar com o CDHU, querendo passar tudo para a mão dos chineses, né? Aí a gente pergunta, puxa, a gente vai resolver um problema com outro problema? Né? Porque o
CDHU, que eu entendo, é responsabilidade do governo, privatiza, mas na sensação de se livrar do problema, não é uma privatização bem pensada, amadurecida. É quem quiser, leva e tira esse enrosco da minha mão. Farmácia de alto custo, né? Então, é engraçado, assim, é PL 529, não é isso? Né? E aí você olha, você tira aí um massacre da população colocando mais um em cima desse, né? Chegou para a gente na quinta-feira, acho que foi quinta-feira que chegou para a gente esse PL. Nós olhamos. Não é possível. Ele só pode estar de brincadeira, né? Ele só pode estar de brincadeira, porque ali ele fez uma salada, que ele colocou tudo o que ele pensou, acho que ele foi pensando e colocando, porque está tudo misturado, é privatização, é administração, está tudo, está um balaio de gato tão grande, que você olha para aquilo lá e você fala, meu Deus, como é que eu vou... Vamos parar, vamos ter que separar tudo, né? Para a gente poder começar a olhar e ver como que a gente vai, por onde a gente vai começar a sentar para discutir, porque é tão absurdo que não tem, precisa pegar o fio da meada para ver por onde a gente vai começar a discutir. A gente estava conversando aqui, o pouco que deu para conversar, para ver por onde a gente vai pegar, eu já fiz 7, já são 7 propostas de emenda nesse PL. E eu sei que tem mais propostas, a gente já está vendo no nosso grupo de deputados, tem mais gente falando, colocando, porque assim, ele fez ali um balaio de gato, ele acha que ele está na casa dele, onde ele dá ordem para todo mundo. Isso. Sabe? E privatizações, não coloca como que vão ser as privatizações, como que serão os trâmites, para quem, como, de que forma, vai ter o quê? O que vai substituir? Nada, está ali. Você pega um jardim zoológico, que é, acho que o maior zoológico da América do Sul, não é? Você pega aquilo, entrega, fala, ó, fica aí, mas e se o animal estiver dando despesa? Faz o que você quiser. Não é assim, a gente está falando de vidas, a gente está falando de né, do Estado, e tem que ter um mínimo de respeito e coerência, inclusive com a população, né? Porque, assim, não só isso, você pegar a farmácia de alto custo, imagina se isso não for rentável, quem privatizar não vai fornecer a medicação nunca, vai falar assim, não, problema seu, não tem, acabou. A FURP, ele quer privatizar a FURP, tá doido, já, de novo, ele já tentou, agora ele colocou aí no meio do balaio de gato, ele quer porque quer privatizar a FURP. Agora, por que será que ele quer privatizar a FURP? Porque ele fez o convênio lá com o laboratório chinês? Exatamente. É uma pessoa que... Meu filho. É uma máfia, né, Valéria? Infelizmente, vocês estão ali hoje para tentar desmantelar isso de alguma forma, né? Até para o pessoal que não sabe ainda, já foram 2 pedidos de impeachment, né, Valéria? Entregues por você e outros deputados e virar mais um aí, não é isso? Se Deus quiser, vai continuar. Se Deus quiser. E ele quer, nós já estamos providenciando aqui. Eu falei, uma coisa ele vai ter que fazer. O presidente da Assembleia vai ter que ficar engavetando, porque nós não vamos Cauê Macris, acha que Dória é um santo. Pessoal, lembrem desse nome, Cauê Macris, região de Americana, né? Ele e os parentes que vocês elegerem ou reelegerem, é essa linha de pensamento, né? O Exatamente. Povo, literalmente, né? Exatamente. A gente está fazendo, vamos continuar. E nós, esse último, que o Cauê Macris já engavetou de novo, ele já respondeu, engavetou mais uma vez, né? Já disse que não vai pautar, que não vai levar, porque no estado de pandemia, não sei o quê, deu uma desculpa esfarrapada lá, disse que não vai acatar o nosso pedido de impeachment. Nós levamos para Brasília, nós protocolamos lá na PGR. Perfeito. Então, estamos aguardando uma resposta. Uma coisa eu falo, nós vamos ficar mostrando
e mostrando para a população o quanto esse governador não tem condições. Exatamente, o quanto ele é inviável, né? Inviável. É uma política que ele instaurou. É o que eu falo, eu gostaria de saber, vou fazer uma enquete, que eu quero saber qual empresa contrataria essa pessoa para ser gestor da empresa, porque pelo que ele está fazendo aqui no estado de São Paulo, eu tenho certeza que nenhuma empresa colocaria essa pessoa como gestor, porque não é que, na verdade, Eudória nunca foi empregado de ninguém, até onde eu sei, né? Foi lá da Embratur, mas fez feio lá, né? Assim, né? Nunca foi empregado de ninguém, nunca foi empregador de ninguém. Na verdade, ele é um lobista, né? Exatamente. Ele daqui e vende para lá. O que ele quer fazer? Ele quer pegar, pessoal, o nosso estado, e ele tem ambições de ser um presidente para pegar o nosso país e revender, como todo lobista, né? Ele não esquenta nada na mão dele, ele pega daqui desde que tem uma margem de lucro, né? Exatamente. E é isso, ele não tem compaixão, ele não sabe o que é você gerenciar uma empresa com 1000 funcionários e ter que ter sobre 1000 famílias, né? Nada, ou famílias, mas ele não tem esse pensamento, ele tem um pensamento de margem de lucro, ponto, né? Exatamente. O importante é que para ele seja lucrativo. Margem de lucro para ele. Para ele. Exclusivamente. Porque eu vejo, Valéria, algumas pessoas me falarem, mas Cris, essa PL pode ser boa, porque é a privatização. Eu falei, não, mas se tratando de Dória... Quando ele falou de privatizar o sistema prisional, imagina o que poderia dar nisso. Porque, pô, legal privatizar o sistema prisional, pode ser viável para uma pessoa séria fazer. Exatamente. Não dessas condições. Nesse balaio de gato todo, a gente já viu várias pegadinhas. Isso. Tem coisas que eu também concordo que devem ser privatizadas. Tem muitas coisas que eu concordo que devem ser privatizadas. Mas é exatamente isso que você está colocando, Cris. Não dá para confiar. Sabe? Porque do jeito que está o projeto, ele está colocando, ele quer um cheque em branco. Isso. Nominal, não é só em branco, é nominal. Sabe, eu tenho o poder de fazer o que eu quero e o que eu acho que tem que ser feito com o estado de São Paulo. É isso que ele quer, entendeu? Então, assim, a resposta tem que ser bem dada. Você faz isso na sua casa. Aqui no estado de São Paulo, não. Isso. Aqui não é sua casa, jamais vai ser. Entendeu? Nós, enquanto deputados estaduais, eu tenho certeza que tem muitos deputados estaduais lá que pensam como eu, não vamos deixar ele transformar o estado de São Paulo na casa dele. Porque, sabe, seria a irresponsabilidade da nossa parte, e não é isso. Ele precisa aprender que hoje a Assembleia teve uma mudança muito grande, né? Entraram muitos deputados novos, deputados de primeiro mandato, e que essa velha política do que ele quer, eu dou isso, vocês me dão isso, eu dou aquilo para vocês, para mim não funciona. Sabe, não é isso que funciona e não é... Graças a Deus, né? Graças a Deus a gente está conseguindo mostrar na prática que não vai mais ser assim. De jeito nenhum. Para consolidar a mudança, até vai, mas a gente sabe que no começo, né, Valéria? Não adianta... Eu escuto pessoas me falarem, Cris, mas assim não funciona. Peraí, mas se não começar a mudar, não começar a moralizar a política, não é? A gente sabe que demora, é um processo difícil, um processo longo, porque é uma coisa, você mudar uma coisa que está instaurada há tantos anos, né? Não é fácil. Então, a gente percebe que é difícil, a gente tem muito entrave, ainda tem muitas negociações que a gente tem que, né, ver, assistir, olhar, falar, espera aí, não é assim, vamos ver, vamos estudar uma forma da gente chegar num consenso, porque o consenso que a gente quer é para a população. Isso. Não é? Acabou esse negócio, porque o governador do estado de São Paulo, ele quer consenso para ele.
Uhum. Né? Não é para a população, não é para o Estado. É o dono da bola, né? Ele é o bonitinho. A bola é minha, vocês vão brincar do jeito que eu quiser, né? Ele parece, eu falo que ele parece aquele desenho animado Riquinho, lembra? O Riquinho, só que é o Riquinho velhinho, né? E assim, então, a gente tem que conversar e que colocar, porque a nossa preocupação é o bem-estar e o que é bom para o Estado de São Paulo, para a população do Estado de São Paulo. Sabe? Ele vinha aqui fazer lobismo, aqui, meu amigo, vai fazer aonde você quiser, aqui não vai dar. Eu falo que ele pode tentar mexer, né? Ele fica lá falando que o Bolsonaro é culpado, que o Bolsonaro... Quanto mais ele falar que o Bolsonaro lá é culpado, mais a gente vai trazer o que o Bolsonaro quer aqui para o Estado de São Paulo. Mas ele cresce, sim. Sabe? Mais a gente vai trazer aqui para o Estado de São Paulo, mais a gente vai ajudar, mais a gente vai apoiar o presidente. Porque... Mas a gente vai fortalecer as causas conservadoras, né, das pautas que são tão importantes para a nossa sociedade, né, Valéria? Não dá, sabe? Chega, vai demorar, a gente sabe, é um processo longo, mas é um processo que começou. Começou quando o Bolsonaro assumiu a presidência e agora, daqui para frente, a gente conversar muito com a população, a gente deixar a população a par do que acontece. Cris, eu falo que a gente percebe que alguns deputados já mais antigos se sentem muito incomodados com as mudanças que ocorreram dentro da Assembleia Legislativa. Porque a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eu falo que era a caverna do Batman. Ninguém sabia o que acontecia lá dentro. Exatamente. Você entendeu? E hoje não. Hoje a gente consegue mostrar para a população, consegue falar, olha, gente, olha o que está acontecendo. É isso aqui, olha o que ele quer. Então, esse projeto que ele mandou lá para a Assembleia, tudo, é uma coisa que a gente vai falar muito, eu vou conversar muito, eu vou expor, sabe? Para que a população entenda o que está acontecendo e da forma que ele quer. Isso. E conta com a gente para fazer barulho, se precisar. Ai, que bom, vamos precisar muito. E, Valéria, só para a gente concluir, que é um assunto que eu queria muito abordar, né? A inversão de valores, né? Que a gente está falando aqui no Estado, mas falando de Brasil e falando de inversão. Do caso dessa criança, né, de hoje, que foi assunto em todas as mídias, eu li muita coisa a respeito disso. Uma criança de 10 anos que era estuprada pelo tio de 33 há 4 anos, né? Ficou grávida. E assim, né, sem falar de aborto, que eu sou contra, tenho certeza que você também mas sem nem levantar essa bola, porque a criança corria risco de vida, estava com diabetes gestacional, etc. Mas assim, da questão pedofilia, estupro, maus tratos, a mídia não fala. Não. Né? Eu li assim, o suspeito, né? Peraí, a criança foi estuprada por 4 anos. Como assim o cara é suspeito, né? Tem materialidade, tinha um bebê de 5 meses pronto para nascer no ventre dela. E é suspeito, né? Então, assim, eu acho que o que você vê na política, o que a gente vê no país, é uma coisa que existe uma conivência por parte do povo, né? Porque hoje, assim, as matérias ou davam uma aula sobre diabetes tipo 1, tá? Uma página de diabetes e uma linhazinha ali, né? Ou falando da questão do aborto, aproveitando para militar a favor do aborto. E aí eu li numa das matérias, eu não lembro qual, falando assim, mas isso é muito normal no Brasil. Há pouco tempo eu teve que fazer aborto de uma criança de 9 anos que estava grávida também. Gente, como assim normal, né? Se eu falasse um pouquinho sobre isso, porque é um assunto que está assim, né? Que está no limite, mas eu falei assim, poxa, acho que nada melhor do que 2 mulheres, né? Para mostrar que, assim, eu acho que muito anos-luz antes de discutir aborto, tem que se discutir o porquê precisou chegar no aborto. Nesse ponto, exatamente. Tem muita coisa muito mais grave antes disso, né? Aí entra, né? Eu sou professora. Né? Então, eu falo para você, eu dava aula para educação infantil, como eu fiz biologia,
né? Eu dava aula também de sexto a nono ano de ciências e Tá. também no EJA, para jovens e adultos, né? Uhum. Então, eu falo para você, infelizmente, tudo que a gente veio, né? Eu acompanhei, eu tenho 32 anos de sala de aula, eu nunca saí da sala de aula. Então, eu fui acompanhando passo a passo toda a desconstrução que esses partidos, porque não foi só o PT, o PSDB tem muita culpa nisso, porque o PSDB e o PT, a gente sabe, mas sempre o Alckmin tiveram falando de banheiro, né, coletivo, exatamente, de gênero, sim. Toda essa desconstrução, principalmente de família. Nosso grande problema é a desconstrução de família. A partir do momento que você desconstrói, que você tira a importância da base familiar, do que é família, você começa a tirar a importância e a responsabilidade das pessoas quanto a colocar filhos no mundo, quanto a ser pais, quanto o que é criar, a responsabilidade de criar uma criança. Então, aí você vê que começou toda a parte de violência dentro da escola, de violência dos alunos contra os professores, de violência, de desrespeito. Então, uma bola de neve que foi vindo e que explodiu no que a gente tem hoje, né? Você vê, a gente tem um problema gravíssimo. Eu falo que eles são, nesse ponto, eles foram muito espertos, porque eles começaram a colocar isso dentro das universidades, né? E aí foram formando as pessoas que iam formar outras pessoas, que iam trabalhar em outros locais. Então, assim, eles construíram um exército de militantes. Isso. Foi isso que eles fizeram. E aí acaba numa situação dessa. Ninguém aqui está discutindo, né, o aborto dessa criança. A gente está discutindo por que tem que fazer esse tipo de procedimento numa criança de 10 anos. A gente sabe que essa criança não tem condição de desenvolver isso. É muito risco para a saúde da criança, da mãe, vamos colocar, né? E depois, se der à luz, quem vai cuidar dessas duas crianças? Sim. Quem vai cuidar? Então, a gente não, percebe... se a criança, né, já não era cuidada, porque assim... Exato! O pai da menina, da criança estuprada, o pai presidiário, está na cadeia. A mãe fugiu de casa. O tio presidiário, mas estava em liberdade, né? Ou seja, se essa criança nascesse, seria mais uma criança a sofrer pedofilia na rua ou em casa, o que é pior, dentro de casa. Para sofrer pedofilia, sofrer abuso de todos os tipos, todos, porque essa criança não tinha uma violência apenas sexual, ela sofria violência sexual, violência psicológica, Você concorda? Exatamente. Tudo isso é muito grave, é muito sério. E a gente via nas escolas, infelizmente a gente vê, eu assisti a falta dessa estrutura familiar fazer com que esses pais, que a gente vê muitos pais, que se eximem da responsabilidade de educar uma criança. Sim, porque você, como psicóloga, sabe disso. Falar não para uma criança dá muito trabalho. Muito. Dá muito trabalho. Criei 3, ó. Eu criei 2. Quartel, Não é? Dá muito trabalho você falar não. É isso. É muito mais fácil. Sim, é muito mais prático. Posso ir na balada? Pode. Né? Ai, posso isso? Pode aquilo? Pode. Ai, é criança. E essa geração que a gente vê aí dos coitadinhos, né? Todo mundo é coitadinho. Todo mundo. Ai, coitadinho é criança. Ai, coitadinho isso. Ai, coitadinho aquilo. 35 anos, coitado. Ele é menino ainda. Tão novo. Né? Tão novo. Então, assim, tudo isso a gente vê. Cris, eu tinha na porta da minha sala de aula a mãe com criança de 1 ano e meio, com filho de 1 ano e meio, com filho de 2 anos, com filho de 3 anos. Ai,
professora, você pode colocar o sapato nele? Porque ele não quer colocar. Oi? Ele não quer? Então, tem querer? Não tem, né? Nessa idade, criança tem querer? Aí, só que daí, o que acontece? A gente vê que vem das universidades os especialistas em educação. Isso. Os Paulo Freiristas, né? Os especialistas da educação, que vêm falando que a criança tem o direito de se expressar, que a gente tem que respeitar, que a gente tem isso, que a gente tem aquilo, porque a criança tem isso, a criança... Bom, se a criança tem tudo isso, faz o seguinte, fecha as escolas, não precisa de nada. Isso. Pelo que eles falam, a criança vem pronta. Não precisa de nada. Exatamente. Estresse zero, né? Nada pode cobrar, não pode pedir, não pode mandar, não pode nada. Assim, Tudo causa frustração, pode causar trauma, pode causar isso, pode causar aquilo. Então, assim, e aí o que acontece? Exatamente isso. A criança, hoje, fora esses acontecimentos que a gente sabe, que não são incomuns, não são poucos, né? A sociedade, a política pública simplesmente fecha o olho para isso. Isso. Fecha o olho, né? Não existe. Hoje eu vi um meme que eu achei muito interessante. A criança de rua, né? A mulher lá falando contra o aborto, que absurdo, vai fazer isso com a criança, não sei o quê. Aí a criança de rua falando, mas e eu? Não, você nasceu. Você está na rua, mas você nasceu. Sabe? Então, você porque luta exatamente. Luta contra o aborto, que eu também sou contra o aborto, mas o bebê vai nascer, todo mundo vai virar as costas. Não ajuda. Né? Valéria, como vão virar as costas para essa criança de 10 anos, que amanhã ela está lá em pós-parto, porque o aborto nada mais é do que um parto, ela vai sangrar igual, ela teve dor igual, embora tenha sido 5 meses o bebê, mas é uma dor como se ela tivesse parido aos 9, né? Então, vai continuar tudo igual, galera, só que assim, com o tio fazendo o que sempre fez com ela, né? Porque a gente sabe que quando é a comoção é lindo, todo mundo vai dar pitaco, mas depois é a vidinha dessa criança que vai estar lá continuando tão triste, tão violentada quanto sempre foi. Não é? A pergunta é, quando o presidente da República era um deputado federal e colocou o PL para que os estupradores fossem castrados quimicamente, ai, que horror! Ele é contra a vida. Isso. Sabe? Não, mas assim, Valéria, uma pessoa postou aqui, eu falei isso hoje de manhã, se tem que abortar alguém, aborta o tio, né? Porque o que eu penso, o aborto, eu falo, eu sou contra aborto em qualquer ocasião, exceto tá, no aborto posterior, que é abortar o assassino, abortar o estuprador, esse daí tá errado, pessoal, eu falo que é aquele que pode sair correndo, né, da morte, tudo bem. Agora o triste é que um bebê, né, o bebê é o mais defeso, ele não tem como fugir daquilo. Agora, o tio, tudo bem, eu acho que assim, eu vi muito esquerdista hoje defendendo a morte do bebê, o corpo da mulher, as regras dela, primeiro, da mulher criança, né, segundo, ela não tem e terceiro, que eu penso assim, puxa, eu não consigo entender se pode matar o bebê porque tanto faz, é só, né, ele não tem direito de opinar, por que o tio não pode passar pelo mesmo processo de aborto tardio, né, aos 33 anos? Só que se a gente fala isso, aí vem a esquerdalha, isso. Então, contra a vida, eles são ditadores, eles são... Aí, olha, eu falo para você, Cris, é duro. É triste, Valéria. Lidar com a hipocrisia é duro. E endossada por toda a mídia, tem todo um aparato, né, pessoal? Esses assuntos que ganham a mídia, eles têm um aparato tão forte que é difícil até de você opinar. Dependendo da página, se você opinar, eles vão te buscar em casa para cortar a cabeça fora, né?
É bem. Então, assim, é muito interessante ver o quanto eles se fortalecem entre si nesses momentos de alguma pauta que lhes interessa, É né? Seja absurdo, questão de sabe? droga, seja, né? É como você falou, o suspeito. Isso. O suspeito, né? Porque, imagina, ele não pode ser taxado como um bandido. Eles não queriam, até outro dia, eles não estavam tentando colocar a pedofilia como uma, eles falaram lá, uma deficiência, Doença. uma doença, uma Isso, deficiência. isso. Mas o médico, se não me engano, o médico que fez esse procedimento na criança, ele, em uma das matérias que eu li, ele fala alguma coisa, ele fala, não, esse tio precisa ser encontrado e ver se vai preso ou se vai ser tratado. Porque Ah, é. é uma doença. Gente, né, assim, se eu sair matando alguém, vocês vão falar, coitadinha, ela matou 30 na rua dela, doente. Não, né? Só é fácil, né, Valéria? Começa a ser muito fácil, como o Adélio, se declarar paz, né? E você, ao invés de ir para um presídio, para um hospital psiquiátrico, passa um tempo lá e tá livre, tá com a vida zerada para fazer tudo de novo. Né? Tudo de novo, tudo de novo. Assim, você vê que a nossa batalha é grande. É longa. Grande. Valéria, muito obrigada. Eu quero mandar um beijo para duas pessoas aqui, para a doutora Simone Sabin, que é de Canoas, tá? Também uma guerreira que está aí com a gente, aí tentando também. Ela é pré-candidata a prefeita, e uma pessoa que você conhece, que eu gosto demais, que é o Rodrigo Tavares, e que te mandou um beijo também quando ele. Obrigada! Obrigada! A gente espera lá, então eu vou convidar no ar. Querido, um parceirão, assim. Quando eu não encontrava, você encontrava ele em 2018, né? Durante a campanha. Eu vi. Valéria, manda um beijo, Obrigada, um abração para ele. Pode deixar, a gente vai se encontrar assim, se Deus quiser. E super obrigada, Valéria. Parabéns de verdade. Assim, olha, a gente tem uma brincadeira entre nós que a gente fala, multiplica, Senhor, que na próxima eleição tenha 50 deputados ali estaduais para que a gente tenha cada vez mais força, né, Valéria? É uma onda de direita, e essa onda a gente torce para que chegue cada vez mais forte, cada vez mais, né, tudo mesmo de direita, porque foi o que eles fizeram nos últimos 30 anos, né? Então não está sendo tímida, a gente tem que chegar cada vez mais, né, mais consistente nessa batalha. Nós precisamos pegar a responsabilidade para a gente agora, Cris, mais do que nunca. E a gente conta com você para isso. A gente conta com você para isso. Se depender de mim, a gente ainda vai subir muito em caminhão juntas, viu, Valéria? Se Deus quiser. E se você precisar, pode contar com a gente também. Vai ser um prazer enorme, porque a gente sabe quem você é, sabe a pessoa que você é, e a gente está aqui de portas abertas para ajudar no que for preciso. Obrigado você pela oportunidade, obrigado por todos os seus que estão aqui acompanhando a live, que nos deram essa audiência, e fica com Deus, que Deus te abençoe, e conta com a gente que vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Amém, Valéria, que Deus te abençoe muito, também obrigada pelo carinho, pela simpatia. Pessoal, não está no vídeo, é sempre assim, sempre. É verdade. Aquela sensação de infância, assim, né? Graças a Deus. Obrigada, Valéria. Parabéns pelo trabalho brilhante que você está fazendo, viu? Obrigada a você. Fica com Deus. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Até. Tchau.